tarde, crianças! Chegamos na nossa sexta-feira de aula. Vamos lá vencer nossa semana? Vamos começar então pela nossa aula de redação. Todo mundo com o caderninho de redação a postos? Vamos lá? Olha só. Primeiro, a tia deixou uma tarefinha lá para vocês imprimi-la sobre os cuidados que nós devemos ter com o texto, que são cuidados que vocês devem guardar assim, para o resto da vida. São recomendações importantíssimas, que se você obedecer, você terá um bom texto, bom sucesso nas escritas. Então, vamos ler. Que cuidados devemos ter ao produzir um texto? 1. Leia a proposta com atenção e organize suas ideias. Pense primeiro o que você quer escrever. Por exemplo, se está pedindo para você fazer sobre uma história, um piquenique na fazenda, como você vai lá escrever, por exemplo, sobre um jogo de futebol? O principal tem que ser o piquenique na fazenda. Usar letra legível, letra bonita, bem escrita, para que todos possam entendê-la. 3. O texto tem de ser bem distribuído na folha. Dar um título ao texto e colocá-lo no meio da linha, ou seja, o título é o quê? O nome, ele fica centralizado. 5. Manter sempre o mesmo espaço nos inícios dos parágrafos. Então, se você marcar lá um dedinho em todos os parágrafos. Se marcar 2, depois da margem, 2 dedinhos, e assim vai. Não coloca um e no outro 2, um exemplo. 6. As margens devem ser regulares, as palavras daria até o fim da linha e, a não ser que seja um poema. Se for uma história contada, então você vai lá, segue até o fim. 7. Fazer uso da pontuação, nós vimos o quanto é importante isso, que muda totalmente o sentido. 8. Expor as ideias com clareza, porque você escreve um texto, não é para você ler, para as outras pessoas lerem. As pessoas não estão com sua imaginação, elas não sabem o que você quer dizer, então você tem que escrever bem direitinho para as pessoas entenderem. 9. Cuidado com a repetição de palavras, substitua por outro com o mesmo significado. Tem gente que coloca muito sim, e aí, ou então, então vamos ter cuidado para não ficar repetindo uma palavra toda a vida no texto. 10. Atenção, frases longas podem deixar o seu texto confuso. 11. Lembre-se, seu texto deve ter início, meio e fim, senão não tem como a gente ter entendimento. 12. Apresentar um texto bem caprichado e limpo. Consultar o dicionário quando tiver dúvidas. 14. Reler o texto com atenção quando terminar de escrevê-lo e corrigi-lo que for necessário. Porque, como a tia disse, você escreve um texto para as pessoas lerem, não é para você. Então, você tem que ser bem claro, boa escrita, E aí termina uma frase aí, um bom escritor é também um bom leitor. Então, isso só faz bem para nós mesmos. Aí a tia deixou para vocês uma tarefinha de escrita do texto, mas esse aí tá bem moleza, olha só. Essa atividade aqui, ó. Todo mundo com ela em mãos? Vamos lá, nossa atividade de redação hoje? E esses cuidados aí, gente, é sempre devemos segui-lo. O texto já tá bem iniciado aí, ele vai ser bem tranquilo para vocês. A avestruz Marieta, então já tem o título, então não precisa você dar. Marieta é uma avestruz que precisou da ajuda de seus amigos para resolver um problema. Número 1. Leia o princípio e o final da história e complete o texto com a melhor solução encontrada pelos amigos de Marieta. Ou seja, está bem tranquilo. O texto já está aqui escrito, prontinho para vocês, o começo e o fim. Qual é a parte que vocês vão dar? O meio, o desenrolar da história. Então, já tem o começo, então eu tenho que ser fiel ao que já está falando aí. Então, eu posso inventar coisas mais? Posso. Mas, por exemplo, eu não posso mais mudar o nome da avestruz, que eu já falando Marieta. Então, tem que tomar um certo cuidadinho aí, tá bom? Está assim. A avestruz Marieta é muito friorenta. O que é isso? Sente muito frio. Ela está com um sério problema para resolver. Ela não sabe o que fazer para esquentar o seu pescoço, pois está com muita dor de garganta. Por isso, seus amigos resolveram. Então, vocês vão ver qual a solução que eles arrumaram aqui. Vocês podem usar a imaginação. Você lembra que a tia falou que no texto tudo pode acontecer. Na imaginação tudo pode.
que os amigos dela fizeram para resolver esse problema aí? Podem inventar. Tia, mas é necessário encher essas linhas todas? Não, depende da sua imaginação, né? E o final já tem... Aí aqui tá falando com a ajuda de amigos, sua dor de garganta passou e ela nunca mais sentiu frio no pescoço. Então, qual é a solução que os amigos encontraram? Então, qual é o papel de vocês aqui, então? Dar o meio da história. O desenrolar dessa história, porque já tem o começo e o fim. Então, é fácil, porque não é um texto inteirinho, por enquanto. Só o meio. Vamos lá. Criatividade, obedecer tudo que foi falado lá, pontuação, escrita certa, cuidado de ficar repetindo palavra demais, tá bom? A mesma palavra que eu quero dizer, por exemplo, e ela, e aí, cuidado com esse tipo de coisinha, tá? Na hora que você terminar, você releia todo o texto para ver se ficou com sentido. Essa é a recomendação, tá bom? Até daqui a pouquinho, na nossa aula de português. Boa tarefinha!